Muito boa tarde a todos. O meu nome é Eduardo Corrito e sou membro do movimento RPIT, que é a entidade que promove este ciclo de seminários. Passarei a apresentar os nossos dois convidados, que irão falar precisamente sobre ambiente, tecnologia e RI. Mais afastado de mim temos o Álvaro Fonseca, que nasceu e vive em Lisboa, doutorou-se em microbiologia e foi professor universitário e investigador na área das ciências da vida durante 28 anos na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e encontra-se presentemente numa jornada de procura de caminhos alternativos ao rumo de sustentabilidade que temos vindo a trilhar a nível global e de criação de ligações com pessoas de diversas áreas cruzando a mesma senda. Acredito que pensadores, cientistas, artistas e outros cidadãos conscientes e motivados se devem envolver nessa jornada com o risco de termos pela frente um futuro muito sombrio e hostil. Ora bem, passarei então à apresentação do professor Miguel Vieira da Silva, que tem um currículo muito extenso que eu tentarei resumir. É doutorado em Ciências da Computação, é professor associado no técnico e investigador, ou melhor, líder do grupo de investigação no INESP, precisamente nestas áreas e, em particular, na transferência de tecnologias de informação e, portanto, desse mundo digital para as empresas. É também uma pessoa empreendedora que já criou duas empresas e agora a pensar em criar outras. Então, passarei a palavra a opção, quer seja a apresentação dos oradores, quer seja da apresentação em si, a sua própria alfabética. Portanto, tens a palavra. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Como devem ter percebido pela minha sinopse biográfica, não sou propriamente um especialista em economia, nas ciências sociais e políticas, mas, dado o meu percurso escrito de uma forma muito sucinta, interesso-me por todas as iniciativas que promovam uma transformação social que eu considero que é indispensável nesta fase em que nos encontramos, quer no nosso país, quer globalmente. O rendimento básico é um assunto com o qual eu me cruzei há um tempo atrás e que me suscitou interesse exatamente porque tem esse potencial de transformação social e, por outro lado, o crescimento, que era um tema que eu já conhecia anteriormente, que tem a ver com um seminário que foi dado em Lisboa em 2012, creio eu, pelo chefe Latouche, que é um dos teóricos e dos ativistas e pensadores, é um economista e esteve em Lisboa a dar um seminário sobre o crescimento e esta proposta, que é defendida por vários académicos, principalmente na Europa, é uma proposta bastante consistente, porque envolve várias áreas, e que eu tentarei referir um bocadinho mais à frente, e que me parece muito interessante do ponto de vista também da transformação social, e que se cruza com o RPI, curiosamente, não curiosamente, mas exatamente porque há afinidades. O congresso do crescimento do ano passado em Hamburgo teve exatamente como tema, como tópico, o rendimento básico. Como todos acho que aqui sabem, está a decorrer o congresso do RPI durante estes dias e esta iniciativa integra-se um pouco nas atividades paralelas relacionadas com a atenção que este tema está a atrair. E ontem eu tive a oportunidade de ouvir a abertura em que o Guy Standing, que é um vice-presidente neste momento do BIA, fez uma intervenção muito inspiradora e em que ele introduz o tema do RPI procurando
quais é que são os antecedentes desta ideia, e ele chegou a um documento do século XIII, na Inglaterra, então, que se chama a Carta da Floresta, que integra muitas das ideias que, no fundo, têm a ver com os comuns, com a gestão coletiva dos comuns. Documento esse que depois foi, digamos, absorvido e distorcido nos séculos seguintes, e que acabou por perder a sua força de manifesto político, documento político para influenciar a decisão durante muito tempo. O meu interesse pelo FBI é exatamente aquilo que tem a ver com um poder transformador, ao qual eu atribuo mesmo a designação de uma revolução cultural, que corresponde a uma reapropriação dos comuns que estava um pouco previamente do Vice Kennedy quando falou. Obviamente que não vou estar a ensinar a mim ao padre, o FBI tem, para mim, esse potencial, mas também, obviamente, tudo aquilo que já vocês conhecem sobre as potencialidades de emancipação, de dignificação e generalização do trabalho, de mitigação do desemprego e da precariedade, de mitigação da pobreza e das desigualdades, enfim, são, digamos, os grandes argumentos que são usados pelos professores do FBI, não vou aqui estar a insistir muito nisso. O outro aspecto que eu queria dar relevância é o que presentemente aquilo que alguns autores chamam a religião do economismo, que é basicamente esta ideia de que uma certa visão da economia passou a ser um motor essencial das políticas nos vários países, principalmente nos países ocidentais, e eu gostava de agora aproveitar para passar um vídeo de 2 minutos que foi lançado recentemente num site da BBC, que questiona um dos pressupostos desta visão económica. Our addiction to economic growth is killing us. Right now, the entire global system is captive to a single idea: economic growth. Politicians rise and fall on their ability to increase GDP year on year. They promise that growth will make our lives better. But there's a catch. We can't have infinite growth on a finite planet. We're already overshooting our planet's biocapacity by nearly 60%. The consequences are all around us: climate change, deforestation, and rapid rates of extinction. This crisis is due almost entirely to overconsumption in rich countries. They use more than 3 times their fair share of biocapacity. Scientists warn that the only way to prevent ecological collapse is for rich countries to scale down their consumption. This is called planned degrowth. Degrowth is not the same as austerity. The goal is to increase human well-being and happiness while reducing our economic footprint. Instead of intensifying our plunder of the earth, we can share what we already have more fairly. We can cut excess consumption by curbing advertising and taxing carbon. Introducing a basic income and a shorter working week would allow us to get rid of unnecessary jobs and redistribute labor. But the first step is to overthrow the tyranny of GDP. GDP is a crude measure of progress. When we slice down our forests for timber or strip our mountains for coal, GDP goes up. When natural disasters strike or hospital visits rise, GDP goes up. It ignores environmental and social costs. It's time for a more sensible metric, like the Genuine Progress Indicator, which takes GDP and subtracts these negative outcomes. It accounts for the costs of growth. We need an economic model that promotes human flourishing in harmony with the planet on which we depend. Bom, portanto, esta ideia, ou esta crítica ao crescimento, obviamente, não é uma coisa nova, é uma coisa que já tem muitos anos, existem já muitos pensadores, economistas ou não, que questionam o crescimento económico, ou pelo menos uma certa perspectiva do crescimento económico baseado em determinados indicadores.
Este artigo da Nature de 2010 é também de um economista, neste caso canadiano, e é um paper muito curto, só de 2 páginas, mas que recomendo e que tem este gráfico. Portanto, é um gráfico que tem a ver com o crescimento do produto interno bruto nos Estados Unidos e o tal Genuine Progress Indicator, que é referido neste pequeno vídeo, e como se pode ver muito facilmente, é que apesar de os indicadores económicos tradicionais parecerem indicar que a economia dos Estados Unidos cresceu durante estes anos todos, aquele outro indicador, o indicador de progresso genuíno, mantém-se praticamente estável e até cresce nos anos mais recentes. Obviamente que isto já tem alguns anos, vale o que vale, eu não sou economista, não vou pôr aqui a discutir estes parâmetros, mas queria só realmente dizer que, de facto, a perspectiva de que o crescimento, de que a economia cresce ou não, depende muito dos indicadores dos critérios que usamos para fazer essa medida. Portanto, basicamente, a minha ideia era, então, questionar esta religião do economismo que tem defendido que o bem-estar social pode ser baseado numa visão económica que, quanto a mim, é claramente enviesada e insustentável, uma vez que esse bem-estar económico e social é baseado num crescimento que é medido por indicadores económicos distorcidos, como o produto interno bruto, e que externalizam tudo o que são os custos ambientais e, para além disso, este crescimento económico tem sido baseado em mecanismos que têm tido impactos muito negativos, quer socialmente, quer ecologicamente, com uma mercadorização de muitos bens e serviços, uma forma de globalização que eu considero, e vários autores consideram destrutiva, e por um sistema financeiro que tem provocado grandes estragos nas economias nos últimos anos. Eu estou a dizer isto e, obviamente, não sou o único que faz a ligação entre o modelo económico e o desastre ambiental que estamos a viver. Trouxe aqui apenas 2 livros recentes, o livro da ativista canadiana Naomi Klein, que se chama This Changes Everything, em que ela faz uma ligação entre o capitalismo e a catástrofe ecológica que estamos a viver, e também descreve várias das iniciativas de resistência que estão em curso, não só no Canadá, mas noutros países que estão a tentar resistir de alguma forma e encontrar alternativas ao sistema económico. Mas, claro, a Naomi Klein poderia ser considerada uma pessoa com uma visão um bocadinho aviesada, uma pessoa da esquerda radical, etc. Mas tenho aqui um documento completamente diferente que defende exatamente a mesma tese. Ou seja, neste caso, a carta encíclica publicada em 2015 pelo Papa Francisco, que se chama Laudato Si, e que faz a ligação clara entre modelo económico e catástrofe social e ambiental, de uma forma que, não sendo, obviamente, um documento científico, ela é baseada numa consulta que o Papa Francisco fez a vários especialistas de várias áreas, incluindo economistas, ambientalistas, etc., mas também a textos religiosos, e que é um documento que eu aconselho vivamente. Eu considero este documento um dos mais audaciosos manifestos políticos escritos nos últimos tempos por uma pessoa que tem, obviamente, a responsabilidade de uma instituição que toda a gente, ninguém questiona e cujo pendor ideológico também não pode ser, em princípio, invocado para dizer que as ideias que são aqui defendidas são apenas baseadas em uma determinada ideologia. Em termos da questão ambiental, como sabem, há vários autores que defendem que o período que nós estamos a atravessar e que tem a ver com a gravidade da crise ecológica, pode ser chamado, esta época é chamada o antropoceno. Com certeza que alguns de vocês já ouviram esta designação. Existem depois várias variantes a esta designação, existem também críticas
a esta designação, mas de qualquer maneira é incontornável que a atividade humana, que as consequências da atividade humana estão a ter um impacto absolutamente inquestionável em vários parâmetros ecológicos e, embora as alterações climáticas sejam a parte mais visível, principalmente mediaticamente, deste assunto, elas escondem, e há vários autores que defendem que são apenas um sintoma do problema principal, que é um problema de esgotamento de recursos, de destruição de ecossistemas, destruição de biodiversidade e a ultrapassagem de vários limites geofísicos que, neste momento, alguns deles já ultrapassaram aquilo que é consensual. Portanto, para além de haver consenso relativamente às alterações climáticas, há muitos autores que têm estudado cientificamente estas questões e que também já mostraram que estamos a ultrapassar vários limites do nosso sistema planetário devido principalmente à atividade económica nos países ditos desenvolvidos. Portanto, este modo de viver e de organizar e de medir o sucesso social através da economia realmente tem enviesado, de facto, aquilo que é a realidade do nosso estado social e ambiental. Há vários autores que defendem que nós, no fundo, estamos viciados numa determinada perspectiva do crescimento baseado num hiperconsumo e num mega desperdício. Portanto, este é um dos nossos problemas fundamentais e que também foi aqui invocado neste vídeo. O decrescimento aparece como uma crítica, como vos disse, o movimento nasce essencialmente em meios académicos, mas também tem um lado de ativismo e surge como uma crítica radical a esta forma de crescimento. O decrescimento considera que os pilares deste sistema são essencialmente 4. Uma forma de energia barata que permitiu, obviamente, um metabolismo económico sem precedentes e que depois, obviamente, pode ser apreciado em variedíssimos parâmetros, desde o crescimento do consumo de vários recursos até ao crescimento da população, etc. Portanto, são, digamos, crescimentos que são praticamente paralelos. Obviamente, como sabem também, as pessoas que estudam as alterações climáticas também defendem que a própria concentração de CO2 na atmosfera também acompanha de uma forma muito, muito paralela exatamente estes outros indicadores. Portanto, energias fósseis, portanto, esta economia foi baseada num acesso a energias fósseis baratas, até um certo ponto de extrair. O acesso a crédito muito fácil e infelizmente uma economia baseada em dinheiro, grande parte dele hoje claramente já percebemos virtual. A obsolescência programada, que é outro aspecto que está completamente inerente a uma determinada este sistema económico, e o marketing ou a publicidade que promovem o tal hiperconsumo que falei. Os críticos do crescimento muitas vezes acusam este movimento de apelar a um regresso, a um passado, um certo saudosismo, a uma certa crítica da civilização. Não é essa necessariamente a postura das pessoas que defendem o decrescimento, mas, sem dúvida, existe uma crítica muito radical de determinadas ideias que são usadas, ou determinadas palavras e determinados conceitos, que são usadas para justificar um determinado modelo social, nomeadamente as palavras desenvolvimento
inovação, mercado, crescimento e felicidade, que, como sabem, existem também muitos estudos nestas áreas, e a felicidade material, infelizmente, já é claro também em estudos de outras áreas que não está, portanto, o nível de rendimento das pessoas não está diretamente relacionado com o bem-estar ou com a felicidade. Existem estudos a comprovar isso. O decrescimento promove aquilo que eu chamo uma abundância frugal e uma simplicidade voluntária, que querem dizer, basicamente, de redefinir o que é uma boa vida, o que é um bem-estar mais profundo, um bem-estar relacional, um bem-estar imaterial, e também repensar a nossa responsabilidade na nossa presença na sociedade, nomeadamente a nossa possibilidade de gerirmos coletivamente o que produzimos e o que consumimos. Não é, pois, de estranhar que o RBI tenha sido acarinhado pelo movimento do crescimento, mas consideram que o RBI só faz sentido dentro de uma proposta política mais ambiciosa, mais abrangente, e que não se limite apenas a tentar introduzir um paliativo para manter um sistema que é claramente insustentável. Portanto, os defensores do crescimento dizem RBI muito bem, mas se não for acompanhado de outras mudanças, de outras decisões políticas, de outras mudanças políticas, então não vale a pena, porque será apenas manter um sistema que já sabemos, portanto, basicamente, se não se evitar o aumento do consumo e da apropriação de recursos do mercado, então vamos continuar exatamente onde estamos. Portanto, o movimento do crescimento propõe aquilo que eles chamam os 8 R's, portanto, o seu programa político é baseado em 8 R's, a saber, reavaliar, reconceptualizar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e reciclar. São, enfim, digamos, chavões que usam todos esta letra inicial, isto como isto é do francês, em português também funciona, mas basicamente vou só dizer muito rapidamente, sucintamente, os 10 pontos principais do programa proposto no livro do Latouche que eu referi inicialmente. Retomar uma pegada ecológica sustentável, reduzindo consumos intermédios, promovendo consumo local e reduzindo desperdício, reduzir os transportes, incluindo nos preços os custos ambientais através de ecotaxas apropriadas, relocalizar as atividades, restaurar a agricultura camponesa e familiar, estimular a produção local, sazonal, natural, tradicional, reduzir o uso de agroquímicos, reafetar os ganhos de produtividade na redução do tempo de trabalho e na criação de emprego, partilhar o trabalho, aumentar o lazer não consumista, relançar a produção de bens relacionados, reduzir o desperdício de energia a 1/4, portanto isto é uma medida um pouco assim mais específica, restringir fortemente o espaço publicitário e as respectivas despesas, reorientar a investigação científica e tecnológica, reapropriação do dinheiro. Portanto, tem a ideia dos bancos éticos e sociais e a reformação da fiscalidade financeira estão também na agenda do crescimento. Eu diria que, associado a estes 8 R's que já referi, eu incluiria definitivamente mais 2, mais um, redemocratizar definitivamente, portanto, recuperar novamente o controle democrático de vários do processo de decisão, portanto, o facto de poder neste momento estar restringido a atores que definitivamente não estão a zelar pelo bem comum e, neste caso, vou juntar 2 Ds, desmercadorizar e descolonizar. Este descolonizar é um descolonizar duplo, o descolonizar de uma determinada narrativa sobre conceitos que são fulcrais para definirmos o bem-estar e descolonizar a sociedade na medida em que, nos últimos anos, temos, mais uma vez, parece que estou aqui a ensinar a mim soltado, já percebemos que existe, obviamente, uma colonização em termos de modelos de economia que são, enfim, apresentados como inevitáveis e que já percebemos o que é que isso queria dizer exatamente.
Devo só, para terminar, dizer que existem algumas propostas alternativas a um RBI tal qual nós o conhecemos, independentemente dos modelos de financiamento. Por exemplo, encontrei nos autores que apresentaram naquele congresso do ano passado do crescimento, uma coisa que eles chamam de dotação incondicional de autonomia, que é, em vez de ser uma partilha, uma distribuição do valor monetário, portanto, dar acesso equitativo a recursos, a bens e serviços, basicamente. Portanto, por exemplo, não usando a moeda, enfim, convencional, mas, por exemplo, usando moedas locais para estimular, por exemplo, o consumo local, mas depois também usar recursos existentes para que eles sejam geridos coletivamente e disponibilizados de uma forma equitativa pelas várias pessoas. Eu depois posso-vos dar, se quiserem, as referências dos artigos para pesquisar. Portanto, basicamente, a minha mensagem final seria a possibilidade de que o RBI tenha o poder transformador que, no fundo, todos ambicionamos, depende de o inserirmos num pensamento sistémico e, principalmente, se tivermos a coragem de repensar aquilo que nós consideramos bem-estar e progresso. Que, no fundo, para mim, tem como consequência, realmente, o termos a audácia e a coragem para mudar de vida. Mas será que estamos disponíveis para fazê-lo? É essa a pergunta que eu vos deixo. Obrigado. Bem, então, boa tarde a todos. Eu prefiro falar de quem? Posso falar de sentar também. Eu sinto desiludi-los, não é? Mas eu sou contra o RBI, não é? Pronto. Eu acho que até por um lado até é interessante, não é? Temos aqui duas visões opostas, não é? E além disso, pronto, a minha experiência de vida e a minha vida profissional não tem absolutamente nada a ver com a do meu antecessor, que já era muito interessante, porque eu nem sequer conheço muitas pessoas com esse background, esses pensamentos e tal, e para mim é extremamente interessante também ser exposto a outro tipo de pensamentos completamente diferentes dos meus e dos meus grupos sociais e profissionais. Eu sou professor de informática, embora seja a informática menos tecnológica e departamento de informática, do técnico, e embora também tenha feito um MBA em gestão, eu aprendi economia, não é? Sei um pouquinho dessas coisas, de marketing, vendas, já tive várias empresas e muitos mais negócios, e realmente eu, também do ponto de vista social, se calhar sou um bocadinho diferente, não é? E não deixa de ser interessante. Portanto, eu vou dar a minha opinião, que vale o que vale, e depois até não sei se haverá a oportunidade para depois discutirmos, que é a parte mais interessante. Eu não vou demorar, espero ver tanto tempo, embora também falo muito, mas vou tentar, até porque não estou preparado, não é? Para grandes discursos, penso eu que vai ser mais correto, não é? Se bem que depois de serem ver este vídeo são 10 minutos, demora só o vídeo demora 10 minutos. Então pronto, eu por acaso na semana passada fui orador também num painel de uma empresa de informática portuguesa e por acaso, ou talvez não, porque agora está na moda, o tema também era um pouco qual é o impacto da tecnologia hoje em dia na sociedade, dentro da sociedade, na economia, dentro da economia, inclui as empresas e a parte do Estado, não é? Que são organizações também. Portanto, já nós consideramos nesta área onde é um movimento que as empresas privadas e os organismos públicos, nós chamamos isto de organizações. Portanto, e na realidade não há assim uma grande diferença, se alguns dos presentes discordam de mim, não é? Mas a gente olhando para não achamos que há assim tão grande diferença entre um organismo, por exemplo, um hospital público e um hospital privado. Na realidade as diferenças não são assim tão grandes como às vezes algumas pessoas tentam fazer parecer. Pelo menos essa é a minha opinião e a opinião dos livros que eu leio, das pessoas com quem eu falo. Depois sempre podemos falar sobre isso. E depois das pessoas em si, não é? Que eu percebo muito pouco, quase nada de pessoas, não é? Portanto, eu não sou dessa área, embora tenha muitas pessoas a trabalhar comigo, começar por meus alunos das disciplinas que leciono, alunos de mestrado, sou orientador de tese, eu orientei 120 teses de mestrado nos últimos 10 anos. E depois os alunos de doutoramento e depois mesmo bolseiros e contratados que eu também tenho nos projetos que faço com as empresas que têm assistência toda profissional. E esta introdução toda
é mais para situar o que eu vou dizer a seguir, não é? Que é muito diferente do que foi dito anteriormente. E também para vocês para perceberem também um pouquinho do que é que eu também penso assim, se calhar. Eu gostava, e até porque li um livro no verão passado, muito interessante, que agora não me lembro o nome do livro, mas era sobre, o título do livro, mas era sobre toda a história da humanidade desde sempre. Para uma pessoa que é de informática e trabalha com empresas, é assim um bocadinho fora da caixa, não é? E comparava o vídeo no Ocidente. Não é isso? Os móveis? É, exatamente. Os circuladores. Pronto, eu li em inglês, pronto. Aliás, nem li, ouvi. Eu comprei um livro falado. Em inglês é Why the West Rules for Now. Why the West Rules, assim, for now. É o título em inglês. Esse Boris é professor de História de Stanford. Eu tenho alguns filmes. E se bem para mim, é totalmente fora da caixa. Mas foi muito chique, porque ele compara o desenvolvimento, né, tecnológico, económico e eventualmente alguma parte social do oeste com o oeste. Não é sempre o oeste, basicamente é a China, não é? E o oeste acho que vem desde a Índia quase até aos Estados Unidos hoje em dia, não é? Pronto. Se bem que 200 mil anos não aconteceu nada de muito especial, depois houve uma revolução agrícola, depois etc. Pronto. Essa parte do livro é bastante interessante, a comparação entre as duas áreas do mundo e porque é que evoluíram de forma diferente ao longo destes milénios todos. Mas depois também todos nós conhecemos, e é isso que eu gosto muito de ler, e de falar, e de pensar, e de escrever. Sou muito ativo no Facebook, e ontem pus um post que tem 60 likes, e é normal ter assim 100 likes, dezenas de likes. Alguns depois não têm tantos, porque eu também preciso do que funciona no Facebook. Tem a ver com as revoluções, principalmente dos últimos 300, 400 anos, porque a parte agrícola, que aconteceu nos últimos 10 ou 20 mil anos, até tem algum interesse, mas a agricultura hoje em dia, em Portugal e no mundo ocidental, chamemos-lhe assim, que é a Europa toda, os Estados Unidos, emprega menos de 3% das pessoas, ou menos de 2% das pessoas. Portanto, e em termos económicos é também relativamente reduzida. Portanto, a agricultura é interessante do ponto de vista histórico. A gente ainda se lembra dos nossos avós ou bisavós, as aldeias, como tinham lá os animais, o resto especial, mas isso tudo é de filme, de livro, já não existe, não é? Hoje em dia. A agricultura hoje em dia, por acaso o meu irmão trabalha um pouco nessa área, porque é professor do Instituto Superior de Agronomia, é super ultra tecnológico e super ultra economicista, como vocês dizem, como é uma expressão da minha área, e não tem nada a ver com a agricultura que se fazia até há 50 anos atrás, absolutamente nada a ver. Pronto, por exemplo, mais de metade da fruta que nós comemos em Portugal é importada, assim, para não dizer 70%, 80%, não é? E por aí em diante. Portanto, e essa é a realidade, a gente pode concordar ou discordar, mas é assim mesmo. A carne é toda quase artificial, né? O sumo de laranja é todo artificial, quer dizer, e isso é a realidade de hoje em dia, não é? E é assim que nós conseguimos já agora também ter roupa tão barata e comida tão barata e voos da Ryanair tão baratos e por aí em diante. Quer dizer, hoje em dia muito desse consumo, não é? Foi mais ou menos criticado, o hiperconsumo, tem a ver que hoje em dia nós conseguimos produzir produtos, nomeadamente agrícolas, comida e roupa e habitação, não tão barato. Pronto, depois também posso voltar a esse tema, que é um tema interessante porque é a maior despesa das famílias é a habitação, não é? No mundo em geral. E porque é que não é tão barato como... Porque é que não embarateceu tanto como as outras coisas embarateceram nos últimos anos. As viagens, as férias, sei lá, hoje em dia os meus alunos vão passar férias a Budapeste, por exemplo, alunos de mestrado, não é? E há 20 anos atrás era totalmente ficção científica, não é? Pronto. Porque é que isso hoje em dia é possível? Com o Airbnb, não é? Com os voos low cost, com o roaming dos telemóveis, e foram tudo empresas americanas. Vocês podem não gostar dos americanos, mas é tudo empresas americanas, a Google, o Facebook, o Airbnb, que no fundo, ou inspirados nas empresas americanas, que criaram todo este produtos e serviços baratíssimos e fáceis de adquirir, e até a Uber, por exemplo, não é? Que temos vindo a assistir nos últimos anos. Isto também tem a ver com a tecnologia. Portanto, eu acho que é muito mais interessante do que falar, sei lá, muito em teoria, mais na prática, e é o que aconteceu, embora a gente aqui, eu estava a dizer que ia ser rápido e já estou a demorar muito, não é? Mas começando não tanto pela evolução agrícola de há 10 ou 20 mil anos atrás, quando a gente domesticou os animais, e começámos pela primeira vez na história da humanidade, a produzir alimentos em grande quantidade. E aí houve uma explosão demográfica brutal nessa altura. Depois, particularmente interessante, é a partir de 1300, 1400,
quando a contabilidade que é inventada e é um marco na história da humanidade, a contabilidade moderna, foi inventada à volta do século XIV, mais ou menos em Veneza, também com a importação da numeração árabe, não é? A gente não usava. Os escoceses usavam a numeração romana até no século XIV, não sei se sabem. Sabiam? E foi com a numeração árabe que vem da Índia e que nós começámos na Europa com a contabilidade e depois, enfim, aquele século XIII, XIV, como sabem, provavelmente aqui há pessoas que sabem disso mais do que eu, houve uma transformação social, política, etc. E depois no século XV, os descobrimentos portugueses, mas os descobrimentos portugueses é um grande arredondamento na história da humanidade. Não é? Nesse livro do Why the West Rules for Now, os descobrimentos portugueses, acho que nem são mencionados e tão insignificantes que foram. Mas não é só os descobrimentos portugueses, é tudo o que houve nessa altura, século XV, XVI, na Europa, e depois século XVII, que vocês também sabem melhor que eu, o iluminismo, aquela coisa toda, e de repente no século XVIII há uma explosão. Há uma explosão. Mas aquilo já vinha desde o século XIII a XIV, andava há 200 ou 300 anos a fermentar, e de repente há uma explosão tecnológica. Porque já havia carvão, já havia máquinas de vapor, já havia isso tudo. Mas de repente começa a haver dinheiro, a sério, começa a haver sistemas sociais mais ou menos sofisticados. Em Londres havia cafés para as pessoas conversarem, depois a querem pensar, confraternizar e trocar ideias no século XVIII. E então de repente nascem as bolsas, não é? E de repente há uma explosão e começa a haver dinheiro a sério para investir coisas a sério, e então as fábricas começam a aparecer com as grandes máquinas a vapor que exigiam enormes investimentos. E isso teve aumentos de produtividade brutais. E começaram-se a produzir muito. A Inglaterra era o maior exportador de roupa do mundo e não tinha linho, algodão feito em Inglaterra. A Inglaterra importava todo o algodão, quase todo do Egito, produziam roupa em Inglaterra e depois exportavam tudo outra vez. O que significa que o transporte na altura do algodão e da roupa e a própria produção da roupa em Inglaterra era baratíssima comparada com qualquer outra alternativa em qualquer outro sítio no mundo. Senão isso era totalmente impensável de ser economicamente viável. Pronto, isso depois, o engraçado é que estes movimentos tecnológicos são todos exponenciais e nos primeiros 50 anos não se nota nada e depois, de repente, começa a aumentar assim, a crescer. E quando a gente pensava que a vaca a vapor não evoluía mais, no final do século XIX começa a aparecer a eletricidade, o motor a combustão, e depois as estradas, e depois não sei o quê, papai, e os aviões, aquilo tudo. E então é outros 100 anos de crescimento exponencial. Ok? Depois eu falo de crescimento exponencial, estamos a falar de investimentos anuais de PIB, de GDP de 7, 10, 15%, que é uma brutalidade. Por 15% pode não parecer muito, mas para quem sabe que é uma exponencial, de 7 em 7 anos, a 15% ao ano, duplica. E se duplicar de 7 em 7 anos, ao fim de 20 anos, duplicou 3 vezes. Significa que há 10 vezes mais de 20 ou 25 anos. O que aconteceu entre 1750, ou 1800 e 1950, foi que a riqueza per capita dos europeus aumentou 100 vezes. Se a gente for recuar ao século XVI até hoje, já foram 1000 vezes. Nós somos 1000 vezes mais ricos do que éramos há 500 anos atrás. E isto só aconteceu nos últimos 500 anos, porque nos 200 mil anos para trás, houve uma pequena... Os romanos desceu um bocadinho e depois os romanos desceu outra vez. Pronto. De resto, nunca tinha acontecido nada disto na história da humanidade. E de repente somos 1000 vezes mais ricos. E a gente hoje em dia até estamos com problemas porque nos últimos 10, 15, 20 anos na Europa não crescemos nada. Portanto, agora estamos todos cheios de problemas por não estarmos a crescer, mas nós não crescemos durante 200 mil anos. Portanto, agora a questão que esse livro também coloca é o que é normal? Não estamos a crescer agora nos últimos 15 ou 20 anos, já explico porquê, na minha opinião, ou termos crescido durante 300 anos quando não crescemos durante 200 mil? Essa é a grande questão. Sabe que a gente vai estar outra vez numa estagnação económica durante 200 mil anos? Ou provavelmente antes disso haverá uma guerra nuclear, ou seja, logo que for e desaparecemos todos, não é? Ou, também já falo sobre isso, os robôs daqui a 30 anos vão ser mais inteligentes que nós, não é? E vão matar-nos a nós todos, ou pôr-nos a nós em jardins zoológicos, não é? E eles é que vão dominar a Terra, tal como nós dominamos os outros animais e matamos e estamos a matar, e aí estamos de acordo, todos os outros animais, o porco e porco, não é? Os robôs vão fazer o mesmo connosco. Não tenho dúvidas nenhumas. A questão é se demora 30 anos ou se demora 300 anos. Eu sou daqueles que acredito que demora 30, 40 ou 50 anos. Porque já é muito fácil. Basta ver a capacidade de um robô, de uma machine learning hoje em dia, e daqui a 20, 25 anos, a capacidade de uma máquina dessas vai ser superior ao nosso próprio cérebro. E se acreditam em Deus, tudo bem, é outro mundo. Se não acreditam em Deus, os robôs vão ser mais inteligentes que nós e vão nos aniquilar, por isso simplesmente. Não tens...
É assim, era o que eu faria se fosse robô, é o que nós fizemos com os outros animais todos. Porque é que os robôs Se calhar os de robôs nós? são inteligentes, não sei. Como? Se calhar os robôs são inteligentes. Nós, Não, eles neste momento não são tão inteligentes como nós, mas vão ser em breve. se forem mais inteligentes que nós, se calhar não acabam com isto tudo, é o que eu estou a dizer. Pois, Chamar a inteligente uma espécie que destrui o seu próprio habitat. mas nós destruímos, estamos a destruir o nosso próprio habitat, correto? Nós estamos a destruir o nosso próprio habitat. Acho que aí estamos todos mais ou menos de acordo, não é? Nós estamos a destruir o nosso habitat e nós consideramos a nós inteligentes. É discutível. Não é? Pronto, é discutível, mas essa é que é a realidade. E essa evolução tecnológica, que não há outro nome para ela, melhor, que é da eletricidade, motor a combustão, etc., que foi até, basicamente até à Segunda Guerra Mundial, pois a partir daí, como a gente pode ver, os motores nunca mais evoluíram. Os motores a gasóleo hoje em dia são iguais aos motores a gasóleo de 50 anos atrás, não é? Tirando as mentiras da Volkswagen e dos outros todos. E o que a gente viu é que, no fundo, a versão digital, ou dos computadores, nasceu mais ou menos nessa altura. E já passaram 100 ou 70 anos. E o pessoal diz, por um lado, hoje em dia tem computadores à parte, telemóveis e não sei o quê. Por outro lado, a vida de hoje em dia é muito parecida, para não dizer quase igual ao que era há 50 ou 60 anos atrás. É verdade. Não é? Eu até às vezes passo férias numa aldeia e a aldeia está igual. Eu consigo imaginar como era a vida há 60 anos atrás. Com mais uns animais, muito mais crianças, não é? A aldeia, eu se hoje em dia há informação sobre isso, tinha 600 habitantes, hoje em dia tem 30. Não é? Tinha 200 crianças, hoje em dia tem uma ou duas. Uma. Pronto. Mas tirando essas coisas, as casas são as mesmas. As pessoas continuam, andavam a lançar mais animais, já havia carros. A vida não mudou assim tanto. Não mudou. E com tanta tecnologia, onde é que estão as mudanças, não é? Esse é que é o problema. O problema não é qual é, que é o impacto da tecnologia na sociedade, é porque é que não há mais impacto, porque é que o impacto é tão pequeno. E agora o que a gente deriva daqui, que é o outro lado da moeda, é fácil de explicar, porque na Revolução Industrial, durante os primeiros 70 anos, não houve impacto nenhum da máquina a vapor. Okay? Durante os primeiros 70 anos do motor a combustão e da eletricidade, também não houve grande impacto da eletricidade, porque demora 70 anos, são 3 gerações, até os netos dos tipos que viram o aparecimento destas tecnologias conseguirem criar startups, conseguirem criar fábricas, conseguirem criar métodos de trabalho, conseguirem formar as pessoas desde pequenos para tirarem partido dessa tecnologia. É preciso 50, 60, 70 anos. E só agora, hoje em dia, é que nós estamos a conseguir sempre educar as crianças da escola primária com esta nova tecnologia. Até hoje, até 2017, as crianças da escola primária aprendem com um papel e uma caneta. Esta tecnologia tem milhares e milhares de anos. E é super eficiente e blá blá blá. Mas é a tecnologia que hoje em dia nós usamos na escola primária, na escola secundária e no ensino superior para educar os nossos jovens, crianças e jovens. Quando eles vão trabalhar, precisam de aprender a usar computadores. Porque nunca aprenderam realmente a usar computadores. Só agora, é que começam a aparecer startups, ao fim de 70 anos de haver computadores, por exemplo, escolas primárias, como já nos Estados Unidos, em que os miúdos não usam papel nem lápis. Finalmente, foram precisos 70 anos, não é? Hoje em dia já foi o old school, em que os miúdos chegam lá e têm um tablet, e não há aulas, não há professores, e não há cadeiras e mesas, e não há papel nem caneta. Pronto, não podem dizer que tem vantagens, desvantagens, tudo mais, mas a verdade é que só agora é que isso está a chegar às crianças. Então, quando essas crianças tiverem 20 anos, claro, vão mudar as empresas que forem criar, vão mudar tudo, não é? Pronto. Esta é uma perspectiva que eu acho que é fundamental perceber, é que as pessoas que acham que a tecnologia dos computadores, ou o que quiserem chamar, hoje em dia está em toda a parte, isto é uma brincadeira de crianças, a gente nem sequer começou ainda a aquecer os motores. O que vem aí, e para as pessoas que não são de informática, já têm mais dificuldade em conseguir até imaginar o que é que vem aí, hoje em dia nós temos sistemas informáticos disponíveis na cloud, praticamente gratuitos, são melhores que médicos a diagnosticar doenças, são melhores que equipes de banca a investir o nosso dinheiro, ok? São melhores que professores para ensinar, ok? Etc. Isso é hoje em dia 2017. Estes sistemas não estão ainda generalizados. Não estão. Porquê? Ainda outro dia me disseram, alguém que trabalha com hospitais tentou vender uma coisa super espetacular aos hospitais em Portugal e os médicos não deixaram, porque aquele sistema ia matar não sei quantos empregos médicos. Se hoje em dia puser um aluno a ver cursos online, que são fantásticos e baratíssimos, os seus ficam todos chateados, porque os alunos devem ir às aulas. Porquê? Porque é o que eles fazem, é dar aulas. Portanto, obviamente, o melhor para os alunos é ir às aulas deles. By the way, eles são tão bons, nós, professores, somos tão bons, e as nossas aulas são tão boas, não é?
Mas, obviamente, eu já ando a fazer experiências. Aliás, eu próprio fiz um MOOC e tive 1.200 participantes no meu curso online, em julho, não é? E nas minhas aulas, os alunos vão cada vez menos às aulas. E eu era dos professores que tinha mais alunos nas aulas, lá no mestrado de informática. Não é? Ainda a semana passada dei a primeira aula de uma disciplina nova. Tem 70 alunos inscritos, estavam 46 alunos presentes na primeira aula, que é alunos vão mais alunos. Amanhã vai ter a segunda aula, eu até estou com medo de aparecerem 30, 35 e ao fim de 3, 4 semanas estão lá 10 ou 15 caramelos e estão 70 alunos inscritos. Pronto. Claro, ninguém fala nestas coisas, mas esta é a realidade, pelo menos é que eu vejo. Né? Pois, e não sei se será só comigo, porque eu era de um professor que até há 3 ou 4 anos atrás tinha 90 a 95% dos alunos a assistirem às aulas todas do princípio até ao fim da disciplina. O que é que está a acontecer? Claro que uma grande parte é que eu procuro hoje em dia que o informática é tão grande, tão grande, tão grande, que os nossos alunos vão trabalhar antes de acabar o curso, né? Porque tem uma pressão enorme das empresas para irem trabalhar, porque, pelos vistos, as empresas não valorizam o curso, ou estão tão desesperadas, preferem ter informáticos de pior qualidade, eventualmente um bocadinho mais baratos também, mas sem um curso. Do desesperado que eles acabem o curso e depois não os conseguem contratar, até porque muitos deles hoje em dia vão-se embora para o estrangeiro. Mas não é só isso, porque eu sei que metade dos alunos não trabalham. E não é só metade que tem as aulas, é menos de metade. Portanto, além dessa pressão do mercado de trabalho, está a acontecer mais qualquer coisa. E o que é que é? É que os alunos hoje em dia passam a dizer no Facebook, nos smartphones e não sei o quê. E uma aula, sentado num anfiteatro, que nem sequer é almofadado nem nada, são cadeiras de madeira. Hoje em dia, com pronto, ia dizer um miúdo, mas já não são miúdos, são até bastante adultos, têm 20, 21 anos. Aquilo não faz sentido nenhum. Nenhum é completamente absurdo. Não faz sentido nenhum. Só faz sentido para a gente, somos velhos. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Nem faz sentido papel caneta, nem faz sentido estar sentado numa aula, 1h30 a ouvir um professor. Nada disso faz sentido. Porque os livros são muito melhores e já nem é livro, já nem compro livros. Aliás, eu outro dia fui para uma livraria que aqui o pé de Esteca, era o Bisturi, não é? Por causa do tempo que me dar um livro. E eles disseram, vamos fechar a livraria porque já ninguém compra livro. Quer dizer, nós estamos a enganar nós próprios. Eu escrevi 4 livros na minha vida. E há 5 anos atrás, nunca mais fiz nenhum livro. Ninguém compra livro. Aliás, eles nem sequer leem. Já nem é comprar livro, já não leem. Outro dia um aluno meu, do técnico, disse-me que tinha entrado no técnico, tipo com 18 português, não sei o que ainda é, e agora nem seja preciso português para entrar no curso de informática, basta matemática e caralho. Sem nunca ter lido uma única página na vida dele, e disse aquilo com orgulho. Não disse ser envergonhado. Disse, professor, eu nunca li uma página na minha vida. Nunca precisei. Nunca escrevi uma página na vida. Nem leu. Com a inteligência dessa é natural que as coisas estejam muito em questão. Pronto, não é inteligência, é comportamental. É assim. Já agora, estes alunos que nós temos lá, são do melhor que há. A média para entrar em informática no técnico, este tempo foi 17,1. O que está a dizer, o que é que tem a ver com a sua pouca vontade de aceitar o RBI como proposta? Muito obrigado, porque assim eu vou direto ao... Obrigado. Agradeço-te imensa a introdução. Então, o que é que eu tenho contra o RBI? Bem, é assim, eu acho que realmente nós vamos ter, e estamos a ter já, e o que vem aí vai ser muitíssimo pior, problemas enormes causados pelas políticas que temos hoje em dia, sociais e económicas, que já existem, que, na minha opinião pessoal, são uma das causas para não haver inovação e crescimento económico nos últimos 20 anos na Europa e nos Estados Unidos. E eu concordo que a gente estagnou. Há 20 anos atrás, aqui em Portugal, nós temos 0%. Há 20 anos, temos 0%. E já não, 0% é menos 3%. Porque o normal de um país sem fazer nada é crescer 3% ao ano. O normal, a situação estável. Tá? Pronto. A gente chega a 0% absoluto nos últimos 20 anos, quer dizer que andamos a regredir. E é verdade. Estamos a regredir. O engraçado é porque é que nós estamos a regredir. Se calhar é só em termos económicos e sociais e ambientais que estamos a evoluir. Mas em termos de económicos, estamos a regredir todos os anos, há 20 anos sem parar. E porquê? Não é? Pronto, na minha opinião, uma das razões é porque os salários cada vez são mais baixos e as pessoas nem se apercebem disso. Não é? Mas é verdade. Se a gente não percebe, o meu salário de hoje em dia não é salário. Hoje em dia, um almoço era o mesmo, custou o mesmo que estava há 30 anos atrás, que eu fiz as contas com inflação, com isso tudo e não sei o quê. E eu, o meu primeiro emprego, ganhava muito mais que os meus alunos ganham muito mais que a maioria da população vão ganhar hoje em dia. Portanto, vivia-se em Portugal. Se vocês têm as contas com inflação e o preço das coisas, os carros, os almoços, a roupa, o ordenado da altura, vivia-se muito melhor há 20, 25 anos atrás que hoje em dia em Portugal. Isto não é estranho. É super estranho. Agora podemos discutir as causas.
Mas que é uma realidade e que é muito estranho é. A gente não está ali a crescer, não está a evoluir, não está a aumentar a riqueza. Porquê? E então, isto tem a ver, pronto, hoje em dia, há montes, outro dia disse isto, é verdade. A maior parte dos empregos que nós estamos a criar neste momento tem havido um grande crescimento do emprego, como sabem, causado principalmente pelo turismo, que é a única indústria que em Portugal está a crescer, e a informática. Mas a informática é um erro de arredondamento na economia nacional, pronto, mas aí o turismo não é um erro de arredondamento, é 10 a 15% da economia e está a crescer brutalmente, 15% ou 20% ao ano. E tem criado imensos empregos. Portanto, que empresa é que cria? Eu cria empregos de limpeza de quartos e servir às mesas. São ordenados de 400, 500 euros. Os empregos que nós estamos a criar são esse tipo de emprego. Não é? E alguns na informática ganham 2, 3, 4, 5, 10 mil euros, porque as pessoas em Portugal ganham 10 mil euros por mês. E até mais. Mas os empregos, quase todos estamos a criar, são empregos desses 500 euros. Empregos de call center, empregos de limpeza, não sei o quê, que são empregos super mal qualificados, pessoas mal qualificadas, qualificação, ou então altamente qualificados em cursos que não interessam e onde não têm empregos, e então vão para estes empregos, não é? Pronto. E isto, obviamente, não contribui para o crescimento económico. Se eu tenho uma pessoa que fez uma licenciatura, mas está de doutoramento e está a trabalhar, ganhar 400 euros, não é? Isso ela está a destruir, a contribuir para destruir a riqueza do país, não está a contribuir para criar riqueza nenhuma. O RBI entra aí, não é? Porque a gente tem aquela noção, que é verdade, que os computadores vão matar, nos próximos 5 a 10 anos, metade dos empregos. Pronto, e já agora, isso acho que é uma coisa que estamos mais ou menos todos de acordo, é mesmo assim. A gente só ainda não matou, começou a matar empregos aos magós, porque as pessoas que têm esses empregos não deixam, porque os políticos estão aterrorizados, vão adiando o problema, chutando para a frente, subsidiando empresas, subsidiando organismos públicos, não é? Criando reformas antecipadas, criando 1001 artifícios, para que não haja um desemprego generalizado. Porque neste momento a taxa real de desemprego em Portugal é 25%. A real, aquela dos 8, 9% é fictícia, não é? Pronto. Porque há maneiras de não contabilizar o real emprego. A verdade é que, se a gente pudesse, hoje em dia, sei lá, um hospital podia funcionar com metade das pessoas, uma universidade podia funcionar com 1/5 dos professores. Hoje em dia, claro que isto vem, o lastro vem todo de trás, e ninguém quer chegar num sítio e dizer assim, eu faço isto, faço um banco, por exemplo, um banco. Para não estar a usar os exemplos das universidades, que é chato, não é? Deixa-me dar um exemplo de um banco. Eu dei este exemplo na quinta-feira, estava lá na Cultura Gesto, e lembrei-me, olha, a Caixa Geral de Depósitos é um bom exemplo. A Caixa Geral de Depósitos tem 17 mil empregados e tem, acho que é 2 milhões de clientes ou 4 milhões de clientes. Portanto, na prática, se dividirem 1,7 milhões por 17 mil, cada empregado da Caixa tem 100 clientes ou 200 clientes, vá, em média, não é? O N26, que é um banco na Alemanha que tem uma licença bancária europeia, qualquer um aqui pode ser cliente sem problemas nenhums, é totalmente legal, podem transferir o dinheiro todo, porque ele tem uma licença europeia, tem 250 empregados para 500 mil clientes, ok? Que é 1 para 20, não, 1 para 2 mil, ok? Pronto, 1 para 2 mil, ou seja, os empregados do N26 são pelo menos 10 vezes mais eficientes que os empregados da Caixa de Depósitos. Portanto, eu posso argumentar, é fácil de argumentar, que a Caixa de Depósitos só precisa de 1.700 empregados e que 90% dos empregados da Caixa estão lá a mais. E que eu devia, do ponto de vista económico puro, eu devia despedir 90% dos empregados da Caixa. Ou melhor ainda, que era mais fácil, era fechar a Caixa e abrir um banco ao lado com 1/10 dos empregados para os mesmos clientes. Pronto. Ou fechar a Caixa? É isso. Só por razões políticas, sociais. As universidades também, porque os juros também não são. Também, As universidades também são subsidiadas, também não existiam, não é? Porque a gente recebe 1.000 euros dos alunos e recebe 3 mil do Estado, para ter esse aluno lá. Não é? Portanto, 75%, 80% dos orçamentos das universidades é dinheiro do Estado. Pronto. As públicas, as privadas têm. E depois a gente começa a perguntar, mas como é que é possível a Católica cobrar 500, 600 euros por um curso de gestão e nós temos um curso de gestão na Nova que custa 80 euros por mês, em vez de 600, e os alunos e os pais comparam uma coisa com a outra, quando uma é quase 10 vezes mais cara que a outra. Mas o argumento contra o RBI é que o argumento contra situações como o RBI podem impedir este tipo de transformação? É esse o argumento. Ok, então, peço desculpa, estava a fugir à questão. O RBI
Nós já temos estes problemas todos, os problemas só vão aumentar. Eu acho que isso estamos, né? O Eduardo não o conhecia, mas concordámos nisso até à distância. Pronto. Os problemas acho que estamos mais ou menos de acordo que isto vai ser um caos total, porque a gente vai destruir a bem ou a mal metade dos empregos. A Caixa, a gente pode despedir as pessoas lá, mas a Caixa vai falir, a Caixa já está falida, né? Falidíssima. Só existe porque a gente meteu lá 5 bilhões, a Caixa já deveria ter fechado há vários anos atrás. E vão continuar a meter 1 bilhão, aliás, basta fazer as contas, a Caixa perde 500 milhões por ano. Se continuar a meter 500 milhões na Caixa todos os anos, ela continua. Agora a questão A Caixa é um banco público, não é? O problema é que o dinheiro dos contribuintes são bancos privados. E aí o senhor não está a falar, não é? É que há uma diferença. Há uma diferença entre o que é público e o que é privado. Não há grande diferença. Para mim não há diferença nenhuma. Porque é assim, o dono não interessa para nada. O que é que interessa se o dono é um tipo americano, ou é japonês, ou é da Ucrânia? Ou somos nós. Com a questão da Caixa, só para vermos a questão da RBI também. RBI, o RBI. Qual é que é o problema do RBI? Se a gente tiver desemprego em massa, como já começou, e vai continuar, cada vez vai ser pior, eu acho que o RBI pode ser um workaround, mas é uma péssima solução, porque os problemas que vem a resolver vai criar problemas a duplicar ou a triplicar a seguir. Né? Porquê? Porque é como ter 500 milhões na Caixa todos os anos. Não está a resolver problema absolutamente nenhum e, pelo contrário, vai agravar ainda mais o problema. Okay? Porquê? Porque a solução para este problema do desemprego, vamos focar no problema do desemprego, que é mais fácil, né? Toda a gente conhece. As pessoas estão desempregadadas porquê? Porque as empresas não conseguem pagar um ordenado, entre aspas, mínimo, não é? Mesmo que não houvesse ordenado mínimo, ninguém aceitaria trabalhar por 200 ou 300 euros, se calhar. E então, há um ordenado mínimo. Esquecendo o ordenado mínimo por lei, que as pessoas não aceitariam trabalhar por menos do que isso. E como as empresas, aquelas pessoas valem para as empresas menos que aquele valor, elas, aliás, basta fazer a curva da oferta e da procura, mas para as pessoas investem para as empresas, ou para produtos ou serviços, e aquelas pessoas não têm lugar no mercado de trabalho. Porque eu prefiro pagar 1000 euros a uma pessoa que é 10 vezes mais produtiva, do que pagar 200 euros a 5 pessoas ou 10 pessoas que são 5 vezes menos produtivas. Hoje em dia, com os computadores, eu consigo ter um empregado que é 10 vezes mais eficiente, como sei pelo caso do N26, do que o outro. E eu prefiro pagar 10 vezes mais a uma pessoa 10 vezes mais eficiente. Porque depois há os outros custos de formação, não sei o quê, né? que não compensa, de transacional, de colaboração, troca de informação, de tudo e mais alguma coisa, que é do próprio espaço, que eu prefiro ter 250 pessoas, como tem o N26, do que ter 2.500 a ganhar 10 vezes menos. Por isso é que a desigualdade tem vindo a aumentar, e não vai parar de aumentar, vai continuar a aumentar. A gente vai ter cada vez mais de emprego e vai ter cada vez mais informáticos a ganharem 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros em Portugal. Isso vai criar problemas ainda maiores, porque o desemprego associado a estas pessoas que ganham super bem e depois compram apartamentos de 500 mil euros, 700 mil euros, de 1 milhão de euros, não é? Vai criar um sentimento de injustiça, e eu conheço muitos deles, não é? No mundo onde eu vivo, não é? Eu conheço pessoas com 30 e poucos anos que têm já acumularam milhões de euros na vida deles, podem se reformar. Eu conheço pessoas que se reformaram com 32 anos, 32. E estão completamente a borrifar para a ação social, para a saúde pública e para isso tudo, não é? E isso vai acontecer cada vez mais. O RBI, o que é que vai acontecer? O RBI vai resolver o problema temporariamente e vai aumentar este problema, porque vai dizer às pessoas que vocês não precisam se preocupar. Não precisam esforçar-se, não precisam aprender, não precisam se converter, nem sequer precisam trabalhar, não precisam fazer nada. E então, cada vez vai haver mais gente que não faz nada, a viver do RBI, os tipos ganham balúrdios, cada vez vão ter que pagar mais para sustentar os outros que nada fazem, cada vez vão ser menos, cada vez a ganhar mais, e isto vai ser cada vez pior. Vai ter cada vez mais desigualdade, com cada vez menos pessoas a ganhar cada vez mais, e cada vez mais pessoas a não ganhar nada ou viver com 400 euros, que é o que vocês querem pagar no RBI, basicamente é viver no limiar da pobreza. Então, eu não sei se faz alguém feliz viver com 400 euros, já faz, lá numa aldeia, com 400 euros consegue-se viver. Mas ter uma grande parte da população a ganhar 400 euros. Ao mesmo tempo. Uma é que 400 euros não dá para viver, e vai dizer que os 400 euros põem as pessoas preguiçosas. Portanto, há aqui uma contrassenso, ou não? Não há, porque eu acredito que uma grande parte da população não conseguindo arranjar emprego. Eu aceito viver com 400 euros. Pior. Se a pessoa for 400 euros, só vai aceitar trabalhar se ganhar 1.000 ou 1.500. Não só ganhar 600 pessoas. Então, o que é que vão fazer essas pessoas? A minha solução para esse problema, que é muito mais difícil, mas é muito mais sustentável e é muito melhor, na minha opinião, é converter essas pessoas. Que aliás o que se fez na Revolução Industrial, e fez na Revolução Tecnológica, e fez
na agrícola também, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou do Alentejo, não é? E o Alentejo era quase toda agrícola. 90% da população na Europa vivia da agricultura há 350 anos atrás. E depois, quando vieram as fábricas, as pessoas a pôr não foram eles próprios criados, os filhos, aquilo demora sempre 10, 20, 30 anos, foram trabalhar para as fábricas. E a gente hoje em dia olha para aqueles empregos e diz, sim, que empregos horríveis, eu vivia em Glasgow, não é? O pessoal que migrava dos campos para as cidades para ir trabalhar para as fábricas e para os saleiros navais em Glasgow viviam miseravelmente, mas viviam miseravelmente comparando com os estándares atuais. Porque, para a altura, eles deviam viver muito melhor nas cidades, ou a gente chama hoje em dia miseravelmente, do que viviam antes no campo, senão não teriam ido viver para as cidades. Não foram expulsos, pá. Foram expulsos à porrada. Dos campos? Sim. Está aqui. É a história da pandemia. Não sei se já E já agora, então continuando. Não há inovação. Então continuando. Às vezes é preciso ler livros, de facto, para a gente conseguir saber algumas coisas que se passa. Posso continuar? Então, os serviços. Pronto, depois vem os serviços. Os serviços é mais fácil porque é uma coisa que aconteceu muito recentemente, não é? Pronto. Então, em Portugal, a gente basicamente nem passou pela Revolução Industrial, em Portugal, praticamente. E depois temos os serviços muito recentemente, não é? Pronto, aí que foi. Bom, o desenvolvimento começou antes do Salazar, mas é também com as escolas primárias e não sei o quê, e depois a saúde, no final, não é? Com o Marcelo Caetano, etc. E depois, então, depois de 25 de Abril, uma grande explosão de serviços públicos. Essa passagem da indústria e da agricultura para os serviços, em que foram contratados milhares e milhares de polícias, de pessoal também por causa da guerra colonial, para a tropa, para os hospitais, para os centros de saúde, para as escolas primárias, secundárias, universidades, tudo isso que nós criámos, essa economia toda nós criámos, pública e agora cada vez mais também privada, metade dos hospitais em Portugal são privados. E metade da saúde é privada, com seguros de saúde, etc. Não é? Não foram só os próprios, mas foram os filhos ou os netos que fizeram essa transição. Não é? Agora não vamos dizer que as pessoas foram expulsas das fábricas à porrada. Foi para a guerra. Eu não sei se o Instituto para a Informação Profissional foi criado para converter os jovens que vinham da guerra, que já não se adaptavam nas aldeias, porque iam matar toda a gente, como é evidente. Mas as pessoas preferem ser professores, ou médicos, não é? E até enfermeiros, não é? Não era o caso do trabalhar na fábrica. Queriam estar na cidade. Queriam só estar na cidade. Muitas vezes em baixo plata, como sabe. Eu não sei se já podemos começar a discutir. Bora, quer ir para aqui, esta parte aqui de progresso e crescimento económico, para mim, é das partes mais interessantes do RBI. Até porque é daquelas que eu vejo às vezes, por exemplo, a questão da automação é muitas vezes a razão para falar do RBI, mas para mim faz-me bastante confusão isso. Eu também sou engenheiro informático, estou aqui como o Daniel. Também, durante muito tempo, achei muito interessante a ideia de progresso, mas depois comecei a ver que, para termos um progresso, nós convém sabermos o destino, convém sabermos qual é o objetivo. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas depois, quando dizem um objetivo, quando eu vou perguntar qual é o objetivo disto, as pessoas não sabem dizê-lo. Eu acho que eu estou pelo alvo. O objetivo é a prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade é ter aquilo que queremos. E é diferente de riqueza. Porque há pessoas ricas que não são prósperas e há pessoas pobres que são prósperas. Há pessoas ricas que não têm o que querem. Não sabem o que querem, se calhar. E eu tenho aqui uma questão que é: esta é a razão para não crescermos mais. Nós tivemos uma crise de excesso de carne e mesmo assim consumimos 3 vezes mais carne do que a dieta mediterrânea. Tivemos uma crise de excesso de leite. Estamos a pagar para não produzir leite. O progresso é tal que nós não conseguimos comer os produtos derivados do leite e do tecido. Temos mais 1,8 milhões de casas do que famílias em Portugal. Dados de 2012. E as casas não emigraram. As pessoas emigraram, as casas não emigraram. Estão cá. Temos 600 carros por cada 1000 habitantes e, neste momento, estes 1000 habitantes, eu ainda não consegui chegar aos dados, eu acredito que estes 1000 habitantes não sejam pessoas que sejam aptas a conduzir. É por 1000 habitantes. Ou seja, nós devemos estar a chegar a um ponto em que temos tantos carros como pessoas que sabem conduzir. Temos 30% dos nossos alimentos são desperdiçados. Nos Estados Unidos é 40%.
temos 4,5 milhões de portugueses que estão com obesidade ou com excesso de peso. 10% da população tem diabetes e 1% do nosso PIB é só para a correção da diabetes. E tens razão, Álvaro. Os problemas de saúde entram no PIB. Estamos a crescer, mas se nós tirássemos isso, nós estávamos, se calhar, a crescer. E temos um problema que não conseguimos financiar o RBI. E não conseguimos financiar o RBI porque precisamos de tal consumo para que haja emprego. Não é? Porque é aquela roda. Aumenta a produtividade, reduzem o emprego. Tem de ser compensado com o consumo. E fazia sentido há 100 anos atrás, quando havia necessidade de consumo. Mas é simples. Reduz-se, aumenta-se a produtividade, começa a haver menos pessoas, é preciso menos pessoas para trabalhar, há mais desemprego. Eu discordo, já não posso interromper. Eu discordo porque é assim, se houver aumento de produtividade, a menos pessoas, aumenta-se a produção. Aumenta-se o consumo, é isso que eu estou a dizer. É exatamente, é isso mesmo. Aumenta-se o consumo. O problema agora é que já não há necessidade de consumo, segundo o que eu disse. Não há necessidade de consumo. E é isto que cresceu. Não é o robô de trolha que acabou com a parte imobiliária. Foi a parte de termos muito mais casas que famílias. E o problema é que as pessoas estão fixadas com o objetivo, que é o objetivo do crescimento. Jogar o bebê com a água do banho, claramente. E isto, sinceramente, faz-me uma confusão danada. Não vai haver robotização. E não vai haver robotização porque não temos recursos ambientais para o fazer. Já está a acontecer. Sim. Está a acontecer. Estão a acontecer 3 furacões em 3 semanas. 3 furacões do século em 3 semanas. Mas eu posso dizer, eu não posso dizer o nome dos clientes, né? Eu posso dizer que está a acontecer neste momento. Empresas em Portugal e empresas de consultoria estão-se a preparar para substituir centenas de pessoas em cada um destes projetos por robôs. Porque os robôs são 10 vezes mais baratos que as pessoas. E os robôs não pagam impostos. Não pagam impostos, os robôs não ficam doentes, os robôs não casam, os robôs não têm fins de semana, não têm noites, não têm pausas para café, não vão à casa de banho. E são 10 vezes mais, dividido pelo custo, o preço total, o custo total de uma pessoa numa empresa, são 10 vezes mais barato. Então o que é que as pessoas vão fazer? O que as pessoas vão fazer? Então, essa é que é a questão que estamos aqui a discutir. A questão é eu acho que as pessoas iam ser reconvertidas. Há algumas pessoas que não são possíveis de converter por várias razões, porque não querem, porque já não têm idade, não têm conhecimento. E as coisas novas. Há muita coisa, há muitos empregos. Há imenso emprego. Não, mas as pessoas querem. Também não. Eu posso só dizer. Bom, tinha muita coisa a dizer, eu estou um bocadinho em transe com aquilo que eu ouvi. Realmente, eu achava que o futuro é negro com aquilo que o meu colega. Eu fui. Minha alma mater é o técnico, sou engenheiro químico e técnico de formação, só que depois virei o curso rumo para outras andanças e acabei na ciência do vida. Bom, das várias coisas que disse, pronto, houve muitas que o meu coração quase que saiu. Fiquei assim um pouco perturbado, nomeadamente sobre as questões da qualidade de vida e os custos que não, quer dizer, portanto, que o facto de termos a possibilidade de ter acesso a produtos, a bens e serviços a um preço baixíssimo, que isso não tem custos. Pois eu lamento, tem custos e os custos são absolutamente terríveis. São custos ambientais, são custos sociais e o que acontece é que a modo como os preços são fixados é que não é uma coisa minimamente aceitável. Portanto, a minha tese é que os economistas que definiram aquilo que era a qualidade do nosso progresso são, desculpem a expressão e a radicalidade dessa expressão, verdadeiros sociopatas e ecocidas. Portanto, é por isso que, porque externalizaram pura e simplesmente aquilo que eram custos e dando a ideia de que estávamos a seguir num caminho de progresso
e de aumento de qualidade de vida, de crescimento da economia. Portanto, eu acho extraordinário, porque usou muitas vezes a expressão não estamos a crescer, parámos de crescer, mas depois disse que, enfim, que isso tem a ver com problemas de decisão política. O problema é como é que estamos a medir esse crescimento. Portanto, eu volto novamente à questão fundamental, que foi aquela com que eu comecei. Queremos ou não ser uma comunidade de seres humanos que está preocupado com a gestão dos comuns? A prosperidade individual tem que ser entendida no contexto de sociedade. Nós somos animais sociais, vivemos em sociedade e, portanto, se não encararmos o bem-estar pessoal como uma coisa que se tem que refletir no bem-estar do coletivo e, mais do que isso, nós não somos as únicas seres vivos que existem neste planeta e se achamos, se valorizamos a vida e os ecossistemas, dos quais, infelizmente, pelos vistos, ainda dependemos, porque os robôs, se calhar, já não vão depender de determinadas coisas, mas, como o Luís disse, para construir robôs é preciso recursos, e os recursos não são indiscutáveis. Claro que podemos ir conquistar outros planetas, mas eu nem quero ir por aí, porque isso é pura ficção científica. E queria só dizer que existe, de facto, uma corrente de pensamento que, não sei se o meu colega Miguel conhece, se chama o transhumanismo. O transhumanismo é uma corrente de pensamento filosófico, mas que também se baseia numa série de avanços práticos, digamos, e que tem a ver com, por um lado, o desenvolvimento da tecnologia digital, informática, etc., mas também o desenvolvimento nas áreas da biotecnologia e das ciências da vida, e que diz que, muito em breve, os seres humanos vão passar a ser outra coisa. Portanto, o transhumanismo vamos deixar de ser humanos, e, de facto, por algumas das coisas que o Miguel me disse, eu estou convencido que esse poderia ser um caminho. Agora, se puder escolher e se mantiver a possibilidade de escolher, eu não quero esse caminho. Mas essa é uma agenda que está já, portanto, existem movimentos organizados dentro desta coisa que tem esta etiqueta de transhumanismo, que dizem, de facto, que pelo andar da carruagem, corresponde um pouco à sua descrição em termos de evolução de tudo o que é tecnologia informática, digital, etc., que caminha nesse sentido. Eu, sinceramente, não estou interessado nisso, porque li livros, li coisas que me deixam entender, desde relatórios de coisas científicas até livros de ficção. Eu acho que a literatura é uma fonte de conhecimento tão importante como a ciência, que nos diz que há caminhos que, se calhar, nos vão levar para algo que está muito longe daquilo que eu considero ser o bem-estar, a felicidade, aquela, pelo menos, que eu quero. E essa eu quero continuar a decidir. Na minha visão, eu penso que será preciso realmente passarmos a outro nível de consciência para conseguirmos ter essa coragem de decidir, queremos ou não um outro caminho, queremos ou não democraticamente decidir sobre a gestão dos comuns. Eu posso dizer uma coisinha a respeito? É que é engraçado que estamos numa universidade, tipicamente o que nós dizemos na universidade é que vamos tentar afastar as ideologias, e afinal de contas as ideologias estão fortíssimas, e portanto marcam-nos. Mas o mais impressionante para mim é aquilo que tu estavas a dizer, é que se tu pudesses mandar, ou se tu pudesses, a tua vontade contasse alguma coisa. E de facto não conta. E esse é que é o problema da democracia, que acrescentaste bem lá. Na universidade criou-se um ambiente de tal maneira, estavas a descrever também como os estudantes se comportam, como os professores se comportam, de tal maneira que, como somos máquinas que nem sequer podemos dizer em público aquilo que estavas a dizer, porque evidentemente isso vai contra a própria universidade e não é possível a gente dizer isso aos colegas, toda a gente sabe, etc. Esse tipo de mecanismo impõe-se-nos e, portanto, a gente pode falar sozinhos, como aqui estamos a falar neste cantinho, umas coisas esquisitas, mas não adianta nada.
Não adianta nada. Eu até posso fazer cadeiras esotéricas. E faço, não é? Mas isso não adianta nada, absolutamente nada. Quer dizer, é um entretenimento, a malta fica meio que giro. Uns gajos que acham giro, outros acham horroroso. A malta que fica assim como tu quando eu falo. Nervoso e tal. Mas, de facto, isso vale muito pouco. E esse é que é o meu ponto. Quando nós estamos a encarar um futuro, o Miguel propõe-se que a tecnologia deve avançar. E eu ouvi gente a defender o RBI exatamente nessa perspectiva. Na perspectiva de que, aliás, eu suponho que eu disse isso, que o que acontece é que a tecnologia não pode avançar por razões políticas. Porque se avançar, a malta do desemprego salta em cima dos gajos que estão a desempregá-los. É preciso arranjar formas de desemprego em que a malta não sofre para cima. Para isso, não cá nós sociólogos. Os sociólogos servem para alguma coisa. Servem para alguma coisa. É para que a malta acalme aquela malta e tal, e anestésicos e não sei o quê. Portanto, há um texto muito engraçado de um gajo biólogo que vai à procura da razão pela qual, em França, as crianças, a partir dos anos 70 ou 80, começaram a ter índices de capacidade intelectual muito abaixo do que elas tinham antes. Não é? Ou seja, a escola de massas aparentemente gerou o que ele encontrou como variável explicativa, correlacionada, não é? Correlacionada estatisticamente, naturalmente, não tem que ser explicativa. Mas foi a televisão. A televisão apareceu em casa das pessoas e, de facto, tem um efeito hipnótico e anestésico, de facto, espetacular. Qualquer pessoa que não sei para dar a televisão percebe. Agora estamos numa época da creche, de facto. E, portanto, o que é que isso significa? Pequenas coisas têm moda. Mas a psicologia, e há muitos, como tu sabes, se calhar até melhor que eu, há muita gente a estudar isso e a perceber que isto tem um impacto e que a coisa, o caminho é bastante tenebroso, não é? Portanto, a questão é se nós queremos dar atenção a isso ou se vamos ficar tão entusiasmados, a pica é tão grande da tecnologia, da biotecnologia, etc. Eu estive nas ciências da vida e sei o que é a pica. Eu sei o que é a pica. Eu sei o que é. E a pica, como sabes, não chega porque é preciso financiamento, não é? Claro. Mas, claro, é muito fácil dar a volta a quem abre as bolsas. É preciso, quer dizer, tens que aprender um bocado a fazer isso. Mas as pessoas fazem, não é? Claro, com atraso um bocado das modas e não sei o quê. Mas, claro, o que é que são as modas, não é? E quem é que são os desgraçadinhos que ficam lá a fazer as coisas? Hoje em dia, a ciência é isso. Sim, mas quer dizer, eu sou um daqueles idealistas utópicos que acredita que o conhecimento é uma coisa conhecimento e conhecimento com sabedoria. Portanto, as pessoas, infelizmente, há muitas pessoas que não perceberam ainda isso e usam-no, portanto, chupam para empurrar as pessoas num determinado sentido, dando-lhes a ilusão de conhecimento, mas, obviamente, mandando-os para o obscurantismo, não passa do dia, não é? Obviamente. Portanto, nós, de facto, estamos a viver numa nova era do obscurantismo. Há quem chame um novo renascimento, eu considero exatamente o contrário. E, infelizmente, lamento dizer, Miguel, mas por algumas das coisas que me disse, esse temor que eu tenho, infelizmente, pode se tornar realidade se realmente as suas visões têm tanta popularidade entre os alunos. Eu realmente fico um pouco preocupado. Desculpe estar a ser tão franco, mas realmente não estou, isto não é um ataque pessoal, mas não consigo deixar de dizer que realmente as coisas que eu ouvi deixam-me preocupado. Porque realmente, para mim, isso quer dizer que há, digamos, uma visão de uma determinada realidade que, para mim, não me interessa. Basicamente, eu gostaria de poder construir outra. É contra isso que eu estava a tentar argumentar, que é, eu também não estou de acordo com muitas coisas que disse, outras coisas estou de acordo, quer dizer, mas do ponto de vista ideológico eu estou contigo. Mas o problema é esse. Porque é que a gente está a dar tanta importância às convicções de cada um, quando as convicções de cada um são muito transformáveis, são transformáveis connosco. Ou seja, ao longo da vida vai pensando de maneira diferente. Aliás, o que estava a explicar, já acreditou no progresso, agora sim, já
Isso eu considero evolução. Isso é uma questão. Mas repara só o seguinte. Real. Nós temos uma experiência singular em Portugal, que devíamos valorizar. Que foi, tivemos uma revolução. E nessa revolução, nós fomos fascistas, revolucionários, a ruim do socialismo, e depois passámos a ser capitalistas e tal. E essa experiência que está calada na minha geração e dos gajos mais velhos, era uma experiência muito rica que neste momento é precisa na Europa toda e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a falar em socialismo. Os Estados Unidos da evolução tecnológica estão a falar em socialismo. Estão a falar em RBI. E a malta nova e a malta fora. Portanto, E na Alemanha vou falar de nazis. estão a falar 13%. Claro. Mas na América também estou a falar dessa Eu coisa. costumo sempre dizer que o IVA, não é? Se temos Pois, que entender claro. quando o desemprego esforça de 3%, não é? Aos 33%. 30%, não é? Portanto, não é preciso muito, ou seja, não é preciso níveis de desemprego enormes. Estava a dizer que o 50%. emprego em Portugal é mais alto que 25%. Reais. Porque Agora, Não, deixa só ver a isto. gente tem muitas espécies de RBIzinhos, não é? Para tentar lidar com esse desemprego tão elevado, não é? E Claro. o desemprego ao ser o que se nota no dia a dia, é muito mais baixo, porque as pessoas, por exemplo, eu conheço um monte de gente, conheço alguns casos, por exemplo, pessoas que estão a fazer o segundo mestrado, ou semi-mestrado, ou estão a fazer doutoramentos há 2, 3, 4, 5 anos. Isso é uma forma também de escamotear o desemprego. E dar todos os trabalhadores sociais, nomeadamente os professores, a tratar da malta que, de outra maneira, esteja desempregada. Como no meu tempo, a malta aos 10 anos fosse trabalhar, imagino o aumento do desemprego que é. E agora, as pessoas Esses mecanismos do Estado estão muito elaborados, não é como há 50 anos. Não, O Salazar, ao pé disto, não é? 1984 já cá está. já agora, também o contrário do posto é É só uma questão. E temos uma pessoa que quer falar no Engal. Ok, boa tarde ou boa noite. Sou Elizabeth e sou uma defensora do crescimento. Concordo muito com a visão do orador Álvaro. No entanto, ao orador Miguel, eu não sou contra as tecnologias. Graças a elas eu posso estar agora remotamente a falar e assistir ao que está a acontecer aí em Lisboa. Só falar-vos desde Itália, por exemplo. O que acontece, e na minha visão das coisas, é o seguinte: a tecnologia para mim é tal como uma faca nas nossas mãos. Podemos, nós, usá-la para bem ou usá-la para mal. E é nisto que eu acredito que a tecnologia pode e deve sim continuar a progredir, no entanto, para o benefício de todos e nunca prejudicar ninguém nem o planeta. E aquilo que o Álvaro tem dito é verdade. Nós não temos recursos para estarmos sempre a querer mais e mais e extrair mais recursos naturais da Terra só para ter crescimento tecnológico baseado no capitalismo, por exemplo. O que quero dizer com isto? Eu não sigo dogmas, não sou capitalista, não sou comunista, simplesmente digamos que eu sou ambientalista e eu sei estar no meio termo de tudo. Portanto, a tecnologia pode e será sempre benéfica se nós tivermos ela sempre presente para o benefício de todos. E no crescimento ela não vai ser nunca benéfica, porque o crescimento e o capitalismo e tudo mais têm só contribuído para o isolamento e para fazer com que todas as pessoas queiram ter isto e aquilo e aquele outro e acumular e acumular e acumular. E não é possível continuarmos nesse caminho. No entanto, sim, conseguimos e podemos ser prósperos. E podemos ser prósperos aliando a tecnologia QB com tradições, com património, proteger o ambiente, etc., mas não seguindo o capitalismo. É isto que eu quero deixar bem claro, que eu sou e ainda mais, eu sou da área de comunicação e publicidade, marketing, portanto, eu fui indoctrinada a aprender ao hiperconsumo, a promover o hiperconsumo. Eu discutia na altura, eu escolhi o curso porque eu adoro comunicar e pronto, levei com o marketing
e discutia sempre nas aulas com o professor de marketing, porque não entendia como é que é possível estarem a despejar leite fora e pelo share da União Europeia e essas coisas. Eu não compreendo como é possível fazermos isso. Não podemos, digamos que não nos podemos dar ao luxo de produzir em demasia quando nós podemos dividir os recursos por todos de uma forma equitativa e nem precisamos de entrar muito pelo socialismo e comunismo, não é preciso entrar por aí. É simplesmente nós precisamos de ser preocupados com todos, sermos pessoas que quer e luta pela dignidade de todos e não pensamos que nós conseguimos aquilo que conseguimos e que somos uns afortunados e paciência os coitadinhos dos países em desenvolvimento eles que fiquem para lá. Não, porque nós somos aquilo que nós somos hoje em dia à custa deles, à custa de explorá-los e isso não é preciso acontecer. Nós podemos usar a tecnologia para bem. E em relação aos estudantes que usam a tecnologia do papel e da caneta, eu sou uma estudante do QB, tanto o papel e a caneta e a tecnologia. Não acho que não seja possível fazer, continuar uma aprendizagem QB sem ir de um 8 para um 88. Ou seja, não podemos olhar só e diretamente só a extremismos. Precisamos de um balanço. Obrigado. Muito obrigado. Cláudio, queres falar? Vamos selecionar. Falar por escrito. Deixa selecionar. É preciso. Conseguem me ouvir? Sim, Cláudio. Pois não. Eu também faço minhas as palavras aí. Eu sou engenheiro, sou há 34 anos, sou analista de sistemas, sou um aficionado da tecnologia, vim para essa área por gostar disso. Deixa eu aumentar a iluminação aqui. Mas, independente disso, eu acho que concordo que nós estamos com um problema sério de distribuição dos aumentos de produtividade. Eu vou retomar o exemplo do banco, o Miguel, se não me engano, foi ele que usou. No Brasil, a gente tem uma tecnologia, os últimos 15 anos, eu trabalhei para um dos maiores bancos do Brasil, e desenvolvendo sistemas. E eu tenho acompanhado os efeitos em termos de número de empregos, em termos de aumento drástico da quantidade de transações, não dos volumes, mas da quantidade. Independente de esforço humano. Se a mesma coisa se repetir, e eu acredito que se repetirá, e é possível, eu espero que se repita, que nós desobriguemos as pessoas do esforço físico e mental, quando possível, mas, em contrapartida, nós temos que ter uma forma de garantir a subsistência das pessoas que não conseguirão se recolocar numa sociedade altamente tecnológica, ou seja, não se pode pegar um torneiro mecânico e transformá-lo num analista de software, no curto espaço de muito pouco tempo, mesmo porque já são poucas oportunidades para os analistas de software. Então, a minha visão é que o RBI, a renda básica, pode ser um mecanismo de transição para nós dividirmos a produtividade, e eu não vejo que a subsistência deva estar condicionada ao trabalho. Tem esse aqui que talvez até exista em Portugal também, porque aqui nós temos muito nossa cultura derivada da de vocês, mas tem o princípio de quem não plantou, não trabalhou no dia, não deve comer. Eu acho que isso já está ultrapassado. A gente não precisa disso. Se nós pudermos manter, vamos dizer que metade da humanidade não seja mais, no mínimo, não seja descartável em termos produtivos, por não conseguir se requalificar. Por que esse pessoal não pode ter garantido seu direito de subsistência, de consumo de subsistência, não consumo de luxo, que muitas vezes se faz existe um conflito entre a visão de renda enquanto subsistência e de renda enquanto luxo. As pessoas não. Aqui temos o Bolsa Família. As pessoas, de alguma maneira, elas não deixam de procurar ganhar mais alguma coisa porque estão ganhando ali uns R$200 por mês, que, se não me engano, daria 50 euros, né? Não estou muito ao par da cotação hoje. Mas as pessoas não deixam de ter ambição porque ganham um mínimo para subsistir.
Elas apenas não podem executar formalmente a sua missão, porque assim como eu leio sobre problemas aí na Europa, ela não pode aceitar um emprego correndo o risco de perder todo o trâmite burocrático para retomar o seu seguro-desemprego se ela perder esse emprego. Então, ela vai avaliar, quando o Miguel comentou aí que a pessoa não vai querer, tendo um salário de 400, que eu imagino que seria anual, ela não vai querer por menos de 1.000, porque ela vai ver o custo-benefício de ter que fazer todo o trâmite burocrático para retomar o seu seguro-desemprego, se ela tivesse que, se aquele emprego que ela aceitou não durar muito tempo, porque hoje os ciclos de emprego são cada vez mais curtos. Por isso é que o RBI pode ser uma solução substituindo as atuais, num processo gradativo de transição, substituindo os atuais, que vocês têm muito mais que nós, de bem-estar social, de benefícios de segurança social. Isso pode ser uma transição de substituir benefícios que desestimulam a busca da de produzir, ou seja, eu não vou procurar um emprego, porque esse emprego eu não vou ganhar o suficiente para compensar o risco de eu perder o que eu ganho sem fazer nada hoje. Mas se as pessoas tiverem um rendimento mínimo garantido, isso vai garantir um consumo mínimo também, do que é importante, que é alimentação, é habitação, é energia, é comunicação, que são as grandes coisas importantes no mundo moderno. E ela pode dedicar-se a buscar uma renda complementar sem perder esta renda. Eu tenho estudado, ainda estou formando opinião sobre o RBI, como ele pode ser financiado. Existe a ideia de usar esses bens comuns, que hoje não foi comentado, se não me engano, pelo Álvaro, que hoje se usa os bens comuns e tudo é considerado externalidade. Por exemplo, quando eu queimo combustível fóssil, eu estou consumindo atmosfera. Só que eu não pago para consumir esse bem comum, que é de todos. Se eu tivesse que pagar para consumir a atmosfera, eu garanto que nós não teríamos mais carros a combustível fóssil, nós teríamos carros elétricos. Porque seria inviável consumir combustível fóssil se eu tivesse que pagar pela poluição. E o dinheiro que eu receberia da arrecadaria pelo custo da poluição poderia ser distribuído para todo mundo. E assim por diante. São muitos bens comuns que hoje são usados pela economia que não são contabilizados como custos da produção. Mas eu não quero me estender muito, não, porque eu acho que a gente já está chegando no horário previsto aqui também, né? A oportunidade de vocês debaterem também. Muito obrigado. Obrigado. É para comentar, para terminar? Sim, sim. Para terminar? Sim. Depois comentários. Vou deixar A última palavra. Aquele que tem mais alguma esta. é para sair daqui em segurança. Já agora queria tomar foto lá embaixo, não é? É a sobrevivência. Pronto. Depois vejam este vídeo já agora que eu estive aqui, Human Digital atuais, que tem 15 minutos e faz um resumo do impacto que esta revolução digital está a ter na humanidade em geral. Eu só vi, não vou comentar estes comentários todos, foi só uma coisa que há bocadinho não disse, aliás, duas muito rápidas. Uma delas sobre o RBI, eu acho que o RBI tem custos elevadíssimos, não é? E também tem um problema de implementação prático, que é, eu não estou a ver as pessoas que ganham mais a pagar ainda mais impostos, já pagam brutalidades de impostos, para que os outros, não é, poderem não trabalhar com o RBI. Porque o que vai acontecer, se isso for sustentável, é toda a gente em Portugal, que é altamente produtiva e ganha muito, ia-se embora do país. Portanto, isto era implementado no mundo inteiro, ou então a gente ia perder todas as pessoas que realmente produzem riqueza e que pagam os impostos e sustentam os outros. Eu já vejo isso com os meus próprios alunos, em escala pequena, que é toda a gente quer ganhar mais do que 2, 3 mil euros, 4 mil, vai-se embora. E vai ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil para Berlim, ou para Dublin, ou para Londres, não é? Mas já está a acontecer, mas em pequena escala. Se os impostos aumentassem, o IRS já é 30, 35, 40%. Passasse para 50%, como vocês advoram, mais 11% social, mais a parte de 23,5% do empregador, mais o IVA, que é 20 e tal %. Eu não vou trabalhar nem um cão altamente produtivo e ter um investimento brutal na minha educação. Existem propostas sem impostos, para ganhar 100 ou 200 mil euros por ano e estar a pagar 90% de impostos e viver com 10% desse valor. Não faz sentido absolutamente nenhum.
e obviamente que essas pessoas iam logo embora. Pronto. E no entanto, que os destinos para onde muitos vão, de facto, têm impostos muito mais altos do que antes. Portanto, o problema não é esse. O problema é outro. Pronto, se calhar, mas ainda hoje uma das minhas melhores alunas do mestrado, e já agora é uma aluna, que não deixa de ser curioso, mas na informática há tão poucas alunas, são para aí 15, depois que chegam ao fim 10%, só, infelizmente, me disse, perguntou-me, viu um anúncio de uma oferta de bolsa de doutoramento no Luxemburgo, e em princípio vai-se embora, não é também que é ali, mas pronto, esta foi hoje. Pronto, e eu só tenho uma dos 10 nesse ano, depois tenho mais 2 agora este ano. E uma delas está a trabalhar com robôs, que é para me ajudar a descobrir certamente pessoas, não é? Pronto, não é? E vamos começar já esta semana com um banco, a fazer uma experiência com um banco, para automatizar um processo que é manual e torná-lo todo automatizado. Vai começar por cima ou por baixo? Neste caso são projetos pilotos que as consultoras também já andam a fazer e eu também já estou a fazer, mas eu faço por investigação. E as consultoras fazem para ganhar dinheiro, que essa é que é a grande diferença. Mas são experiências piloto e vamos introduzir, porque eu estou interessado na parte da investigação, coisas que as ferramentas não têm, e estamos a tornar essas ferramentas ainda mais poderosas, não é? E ainda mais acessíveis, ainda mais tudo. Por exemplo, as consultoras pegam as ferramentas que já existem, vendem aquilo e eu conheço um caso em que podiam ter despedido 500 pessoas aqui em Portugal, em Lisboa, muito facilmente. E foi a própria empresa que disse: eu não quero despedir 500 pessoas já, porque isso ia ter um problema enorme na empresa. Mas pronto, já para o ano vai ser obrigado, porque depois se o concorrente fizer isso, eles vão ser obrigados, não é? É uma questão de tempo, é inevitável. E só para terminar, a parte da tecnologia, eu acho que a tecnologia está muito associada à poluição e não sei quem seria, porque é a tecnologia industrial, dos motores a combustão, da eletricidade, não é? A tecnologia que nós estamos a falar digital, eu já estou um bocadinho inocente, ou se calhar até, pronto, mas a minha sensação é que esta tecnologia de software e de hardware consome muito menos recursos e polui muitíssimo menos do que a tecnologia anterior dos motores a combustão, do petróleo, da eletricidade e tudo isso. E hoje em dia temos as energias renováveis, por exemplo, em Portugal temos imensas barragens, temos a eólica, temos a energia solar e o software pode fazer coisas fantásticas, maravilhosas, tornar os nossos serviços ainda na área da educação, na área da saúde. Nós podemos tornar a educação e a saúde muitíssimo mais barata e muitíssimo melhor com software, sem estar a poluir, acho eu, muito o ambiente. Por isso usamos energia solar para dar potência aos computadores e ao software. Porque já agora o binómio hardware-software, com a inteligência dos algoritmos, faz com que a informática cresça tão dramaticamente. E agora o machine learning, as pessoas ainda não perceberam, fora da informática, as pessoas não perceberam ainda que os computadores aprendem. Aquilo que eu chego à conclusão é que nos vendemos por muito pouco. Vendemos por um conforto e um bem-estar material que parecia que trazia uma prosperidade, mas que foi realmente objeto de uma campanha de doutrinação, como dizia a Elizabeth, e que nos retirou a capacidade de ver os custos da vida boa que nos venderam. E esses custos, realmente, eles não se refletem diretamente nos preços que nós pagamos pelas coisas. Mas, de facto, quando estamos a ir ao hipermercado ou quando estamos a ir ao McDonald's comprar um hambúrguer que custa 2 euros ou 3 euros, eu não sei, desculpem, porque eu não mas eu ouvi há um tempo atrás uma mulher, uma investigadora, falar sobre quanto é que custaria, qual é que era o custo real de um hambúrguer do McDonald's. E ela chegou a um valor de cerca de $300. Era o que um hambúrguer que deveria custar se incluíssem todos os... Já foi há uns anos atrás, okay? Tudo aquilo que é externalizado. Okay? Portanto, a questão é, nós queremos, na verdade, viver no mundo real ou queremos continuar a acreditar no ecrã, na fantasia, nesta cortina de fundo que nos puseram à frente e que nós escolhemos não ver por detrás dela quando vamos ao hipermercado, quando vamos fazer as coisas que fazemos no dia-a-dia e não nos perguntamos exatamente porque é que ela é tão barata, porque é que o meu critério para escolher o que eu faço é apenas um preço que lá está marcado.
E, portanto, realmente é essa a diferença entre o Miguel estar a dizer aqui, com a maior descontração, que se calhar vai ver o futuro, no futuro os robôs acabarem connosco, ou, eventualmente, voltarmos a uma forma de vida provavelmente diferente daquela que estamos a ter agora, mas que nos dá, eventualmente, a ideia de que a espécie humana ainda vai ficar aqui neste planeta durante mais algum tempo e, eventualmente, vamos ver, talvez, tempos melhores. Obrigado. Obrigado.